Boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente plena e analisada, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live do mês de julho, mês que nós estamos nos preparando para ingressar na mentoria Forjando Rainhas, que vai começar dia 5 de agosto, tá? O tema de hoje é como a mentoria ou a terapia muda a sua visão a respeito das amizades, das amigas, lembrando que a mentoria é para mulheres, né? E aí, quando nós falamos sobre amizade, a gente precisa pontuar alguma coisa, uma coisa importante que você vai aprender no processo da mentoria e também no processo de terapia, também aprender do mesmo jeito. Mulheres necessitam de crescer junto a mulheres. E é muito interessante porque as mulheres são bem competitivas umas com as outras. Elas têm uma necessidade já de estar junto, né, com outras mulheres, mas ao mesmo tempo elas são bem competitivas. Elas são muito comparativas umas com as outras. E aí, quando nós falamos de amizade, por que o autoconhecimento ele é tão importante? Para que você não meta os pés pelas mãos, para que você não projete as suas dependências emocionais nas amizades. Quando nós somos crianças, né, as amizades elas são fáceis de acontecer. Quando a gente está na adolescência, a gente tem muitos amigos, amigas, mas conforme a vida vai andando, as nossas amizades elas vão diminuindo. E isso, né, tem um porquê. Porque na vida adulta a prioridade é quem? É a sua família atual, filhos e marido. Mas, contudo, porém, todavia, mulheres que se isolam, elas têm uma tendência a serem mulheres mais problemáticas, serem mais tristes, terem dificuldade. E aí tem dois extremos, né? Tem aquela pessoa, aquela mulher que ela não se abre com ninguém e tem aquela mulher que ela é boca de sacola. Dentro da mentoria você vai aprender que a diferença entre uma mulher que guarda tudo pra si e a diferença entre uma mulher que é boca de sacola, que fala coisa até que não deveria, né? Vai estar escondido nos traços, ou seja, na sua forma natural de funcionamento. Isso quer dizer que a sua forma de funcionamento, ela é um castigo ou um destino certo e você não vai conseguir mudar nunca? Não. Mas você vai começar a entender os motivos pelos quais você faz o que faz, tá? Mas, aí, qual que é o grande lance? Quando você se conhece, as suas dependências emocionais, elas vão te ligar a pessoas que fazem parte das suas necessidades, dos seus abismos em camada. O que é um abismo em camada? O abismo em camada é quando você, enquanto criança, sofre um trauma lá atrás. Esse trauma, ele é inicialmente pequeno, ou até ele pode parecer grande. Só que o problema não são os traumas, o problema é o que não fazem com os traumas. Então, quando o trauma ele não é tratado logo a hora que ele acontece, ou algum tempo depois, pouco tempo depois, se o trauma for instalado, você como criança vai buscar novas situações, novas pessoas para que esse trauma se repita. Então, imagina uma coisa que você precisava ter resolvido, não resolveu, e você vai se ligando a pessoas, lugares e situações que vão repetir a mesma sensação. E no mundo das amizades, essas sensações, esses traumas, eles vão se repetindo. E seja esses traumas porque você viveu unicamente, como assim unicamente? Não é um trauma seu, não é um trauma sistêmico. Qual a diferença de um trauma seu de um trauma sistêmico? O trauma sistêmico, ele é familiar, ele se repete na história das mulheres da sua vida. E um trauma que é só seu é uma coisa que aconteceu só com você pontualmente. Um trauma que aconteceu só com você pontualmente, ele pode perpetuar na sua geração, de você pra frente? Também pode, dependendo da intensidade e do tanto de negligência que você cuida desse trauma, ele pode se repetir. E aí a gente vai olhar alguns tipos de amizades, porque mulheres problemáticas, elas têm uma tendência a trazer para si pessoas problemáticas também. Lembra do abismo em camada? Então você deveria ter justiça, deveria ter sido vista, deveria ter sido cuidada lá quando criança. Não foi, aconteceu um fato, esse fato ele vai renovando essa sensação de invisibilidade, de inclusão, de, enfim, qualquer outra sensação que um trauma possa trazer. E ele vai aumentando essas camadas, e essas camadas vão aumentando o diâmetro desse trauma, até que chega num ponto que você se depara com uma situação
de desproporcionalidade, ou seja, uma coisa muito pequena que causa um efeito muito grande. E às vezes, essa desproporcionalidade, ela pode acontecer nas amizades. Mas aí nós vamos olhar para as amigas, né? E aí tem vários tipos de pessoas e mulheres que você pode se ligar, que elas vão validar o seu trauma. E aí, qual que é o grande problema de nós mulheres? Quando nós não curamos os nossos traumas, nós nos ligamos a amigas tóxicas, qual é o primeiro pensamento? Mulher não presta, mulher é competitiva, ter amizade com mulher é problemático. Aí nós jogamos na conta do gênero, e não é o problema a amiga, o problema é você. Provavelmente a amiga, ela deu sinais antes de que ela não valia nada, ou ela deu sinais de que ela ia dar o bote, ou ela deu sinais das intenções reais dela com você, mas você não tinha condições de pôr limite nessa mulher, nessa sua amiga, ou você não tinha condições de dizer não. E aí é que o bicho pega. Por quê? Uma vez que você é traída, ou que você é passada para trás, ou que você é deixada de lado por uma amiga na infância, isso se repete na adolescência e depois se repete na fase adulta, as chances de você entender que mulher é um bicho perigoso é muito grande. E aí, não se ligando com outras mulheres, isso vai colaborar com o desligamento da sua energia feminina. A energia feminina precisa estar com outras? Precisa. Precisa. Por quê? Porque é com as outras mulheres que nós vamos aprender outras técnicas de feminilidade, tá? Coisas que, de repente, eu não aprendi com a minha mãe, eu não aprendi com a minha família, eu vou aprender com outras mulheres. E se eu tenho raiva de mulheres, essa raiva não precisa ser declarada, tá? Pode ser uma raiva, pode ser um ranço velado. No processo terapêutico, você entende isso. Curando principalmente a sua relação com a sua energia feminina, com a sua feminilidade e com o feminino da família, tá? Às vezes a desgraça vem bem lá de longe, é com o feminino da família. Então é um problema sistêmico. Quando você olha, a mãe já era barraqueira, tinha problema, sempre brigava com amiga, então, e aí fica aquela busca incessante. Um outro problema é quando a mulher, por ela não entender as dinâmicas dos relacionamentos, principalmente do relacionamento de casal. Isso aqui é muito, muito, muito problemático. A mulher, ela não consegue se conectar com outras pessoas. Então a sogra não funciona, porque a sogra é uma víbora, não se conecta com a cunhada, não se conecta com a irmã, porque a irmã é uma chata. Mas aí o que ela acontece? A mulher tá casada, com filhos, ela tem uma realidade de vida. E aí ela conhece uma amiga que é divorciada ou que é solteira. E aí ela começa a olhar para a vida da amiga divorciada, da amiga solteira e fala assim, isso que é vida. Que eu fui cagar fora do pinico me casando? Ou seja, a realidade de vida dessa mulher com a qual você está desenvolvendo essa amizade e que você está convivendo com ela, não é a mesma realidade que a tua. E aí você começa a projetar a sua dor naquilo que é divertido na vida da outra. Mas você não consegue entender que a outra também tem dores, a outra também tem traumas, que a outra, você não consegue fazer a leitura dos traumas da outra. E aí começa a haver uma confusão. E nessa confusão, muitas vezes, a sua feminilidade ou ela desliga, e você às vezes começa a olhar para fora do relacionamento. Ou você não olha, mas o marido, você atrai para a família, atrai para o casal esse desejo, e às vezes é o marido que olha para fora. Violeta, mas uma amizade tem esse poder? Tem esse poder, para você entender por quê. Porque tudo na nossa vida, além de ser escolhas, todo problema é um mensageiro. Então toda vez que você se conecta com uma mulher, com uma amiga, que ela é sanguessuga, ela é interesseira, ou ela dá um golpe em você em algum momento, você não vai olhar para a amiga, você não vai olhar para as mulheres, você vai olhar para você. Quando você se conhece, você fala assim, mas por que eu precisei disso? Por que eu me conectei com essa mulher de baixa qualidade? Por que eu preciso de uma amiga que vai me trair ou que vai pisar na bola comigo em algum momento? Então, você sempre olha para você. Isso também, essa dinâmica de sempre olhar para você, você vai usar em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, lidando com os seus filhos, no trabalho, no empreendedorismo, em tudo. Porque eu precisei disso.
Só que as pessoas não conseguem fazer essa leitura. Por quê? Porque nós não somos ensinados a fazer esse tipo de leitura, né? Nossa mãe não ensina, na escola ninguém ensina, né? Inteligência emocional. Ou, outro problema, a autorresponsabilidade. Poxa, se eu tenho uma amiga, que essa amiga, ela é tóxica, tem gente que tem amiga tóxica que nem consegue detectar que a amiga é tóxica. Por quê? Porque ela precisa tanto reviver aquela sensação do trauma. Pra ela é tão natural, é tão normal aquilo, que ela acha que não é assim mesmo, amizade é assim mesmo. Não, não é. Ah, Verita, mas não é melhor ficar sozinha? Não, não é também. Não é bom, mulher que... isso é um grande problema também que eu enfrento nas minhas atendidas, tá? Grande parte, mais de 80% delas tem dificuldades de ter amigas. Por quê? Porque tem problemas emocionais. Então, deixo aqui esse convite pra você. Trate os seus problemas emocionais, tá? Por quê? Porque tratando os seus problemas emocionais, você vai se ligar a pessoas que vão agregar na tua vida. Então, as amizades, no fim das contas, elas são muito boas. Por quê? Porque elas trazem para nós peças de um quebra-cabeça, o quebra-cabeça da vida que nós não temos. Traz para nós a conexão com outras pessoas. E essas outras pessoas, às vezes... Você vai entender no processo da mentoria que o seu desejo de vida, ele depende das amizades. E se você deseja ir para o norte e os seus amigos, eles estão olhando para o sul, das duas uma, ou suas amizades vão dar errado, ou o seu sonho, o seu desejo vai dar errado. Ou então você vai ficar parado no meio do caminho, se sentindo frustrado, achando que não anda e não sabe por quê. Por quê? Eu estou conectado com pessoas que não estão indo para o mesmo lugar que eu. Isso funciona também dentro do casamento. Tá? Mas as amizades, elas são combustível para levar a gente também para o nosso sonho, se conectar a gente com os nossos sonhos. Uma vez eu ouvi um cara falando que nós estamos a 5 ligações das pessoas que nós desejamos nos ligar. Então, imagina aí uma pessoa que você gostaria de conhecer ou de se conectar com essa pessoa. Você está a 5 ligações dela. Como? Através das amizades. Violeta, eu não estou a 5 ligações da pessoa com quem eu quero me conectar. Através dos meus amigos. Então você tá na roda de amigo errado. Consegue compreender? Então eu faço esse convite para você. No dia 5 de agosto começa a nossa mentoria Forjando Rainhas. Uma mentoria exclusiva para mulheres. Tá? Já pode entrar agora na mentoria, porque já tem 20 aulas lá para você assistir. Então nós teremos aulas toda semana durante 6 meses. Para... tirar dúvidas, pra gente falar sobre análise de caso. Se vocês tiverem algum caso que se repete demais, alguma pergunta que se repete demais, algum caso cabuloso pra gente fazer análise, nós vamos fazer análise de caso numa aula extra, tá? Então eu deixo pra vocês o convite no link da bio. Tem lá no meu Linktree uma aula especial, explicativa, na primeira aba. Na segunda tem o link de inscrição da mentoria. Essa mentoria tá com preço especialíssimo porque é a minha primeira turma. Já atendo mulheres 1 a 1. Agora, por que a gente atende? Eu criei a mentoria. Porque na mentoria eu vou ensinar todo o passo a passo que eu utilizo com as minhas atendidas, com os meus atendidos. Só que eu não vou atender 1 a 1. Então, isso barateia demais, demais. O preço é ridículo, tá? Então, se você quer se conhecer, se você quer melhorar, se você quer avançar, se você é uma pessoa que precisa, eu acho que eu preciso de terapia, eu não consigo pagar agora. A mentoria é mais do que uma luva, é uma mãe pra você, tá? Então já encaminha essa live pra alguma mulher, alguma colega sua que tem problema com amizade ou que já reclamou sobre esse assunto com você. E eu espero vocês lá na mentoria e na live de amanhã. Qual é o tema de amanhã? Como a mentoria muda a minha visão sobre a minha mãe. Tá? Então eu espero vocês para amanhã. Vamos falar sobre como você olha para sua mãe e como a mentoria pode melhorar ou mudar a sua visão a respeito da sua mãe. Beijo, espero vocês amanhã. Tchau!